Let's ride. Gonna ride. Let's ride. Muito procurado por sua competência e profissionalismo, o Dr. Joaquim Maluf é ortopedista, diretor da clínica Cefor e especialista em cirurgia do pé e tornozelo. É isso, doutor? Isso mesmo. A partir de que idade pode surgir a joanete? A joanete, ela pode ter infantil, tem crianças que nascem, é um joanete infantil, tem joanete do adolescente, né? E tem o joanete mais comum, o hálux valgus, que a gente fala, mas tem homens, óbvio, mas é quase 4 vezes mais em mulheres, né? Por vários fatores, mulheres a partir assim da idade de 20 anos, por mau uso de calçado, né? Calçado de bico fino, salto alto, é um fator realmente muito importante. Então, o joanete, quando é doloroso, quando incomoda, quando ele prejudica a vida normal da pessoa, ele é cirúrgico. Hoje em dia, a cirurgia evoluiu muito, a dor não é grande no pós-operatório e quando bem indicado, bem feito, o resultado é bastante satisfatório. Depois da cirurgia, ela pode voltar ou não? Pode voltar, pode ter recidiva. A recidiva atualmente é muito baixa, porque a gente faz a cirurgia à la carte. Então, dentro do arsenal que a gente está acostumado, faz um estudo detalhado pré-operatório, planeja, fazendo isso, fazendo todo o procedimento cirúrgico necessário, a recidiva hoje é muito baixa, o resultado, de modo geral, é excelente. E por que joanete em crianças? A partir de que idade? Uma malformação neuromuscular e da própria parte óssea. Às vezes o primeiro metatarso, aquele ossinho do peito e do pé, do primeiro do dedão, ele é um pouco varo para fora, assim, e o dele desvia em valgo, então chamado que valgo infantil. Não é raro, mas não é uma coisa comum. Então, quando existe, a gente espera, normalmente é um hálux valgus severo, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é cirúrgico, e nas crianças, quando bem operado, também evolui muito bem, como nos adultos. A gente espera incomodar, né? Então depende, a gente espera, de preferência, completar fechamento da fise, de crescimento, para não atrapalhar o crescimento. Quando é muito grave a deformidade e atrapalha para calçar, a gente faz cirurgia de partes moles e de parte óssea, evitando machucar a cartilagem do crescimento, e você consegue bons resultados na criança conforme a dor. Se não conseguir esperar a maturidade do pé, a gente faz no momento oportuno o que for necessário para melhorar a dor. Se for necessário reoperar na fase adulta, a gente reopera. Quando ocorre a maturidade do pé? O pé é antes do final do crescimento. Por isso que tem mãe que vê as filhas, doutor, o pé da minha filha é enorme, fica preocupada porque a menina, ela vai crescer. O pé de menina, ele acaba do crescimento ao redor de 12 anos, 11 anos, e menino 13, 14 anos. E o crescimento da menina vai até mais ou menos 4 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, e do menino até 18, 19 anos, eles costumam ter crescimento. Ok, vamos falar agora sobre meralgia parestésica. Quais são os sintomas? Meralgia parestésica, o lugar mais comum é na coxa, na parte lateral anterior da coxa. É um nervo sensitivo muito importante, que se chama nervo sensitivo femoral lateral, e ele pode ser comprimido por uma série de situações. Por exemplo, nós estamos numa pandemia, as pessoas ficam sentadas horas e horas, não é? Às vezes em cadeiras baixas, então essa hiperflexão ou a flexão do quadril por horas pode comprimir o nervo sensitivo radial, femoral, tem nada de radial, nervo sensitivo femoral lateral. E ele pode ficar sensível, dar uma queimação na parte lateral da coxa ou na parte da frente anterior da coxa. Isso normalmente é autolimitado, apesar de ter pessoas que têm muitos sintomas, atrapalha muito à noite para dormir, quando deita em cima piora. E a meralgia pode acontecer no braço também? Dá no nervo de braço, mas normalmente a meralgia parestésica propriamente dita é na coxa. Né? No braço, muitas vezes por você dormir em cima, ou ter um trauma, ou ficar apoiado com a axila num encosto de cadeira,
a etiologia é um pouco diferente, é bem traumática do nervo axilar. A meralgia mesmo é do nervo cutâneo femoral lateral, que é clássica, e ela é autolimitada. A gente costuma dar alguns analgésicos ou complexo B em altas doses e orientar as mulheres para que não usem aquelas calças jeans muito justas, os homens para mais gordinhos principalmente, que não fiquem sentados em lugar baixo, né, para evitar a compressão do nervo. E com medicação e com esses cuidados costuma evoluir geralmente bem, num prazo entre 90 e 180 dias, isso costuma resolver bem. E eu vi que a meralgia normalmente é tratada com vitamina B. Por que essa vitamina resolve o problema? A vitamina B em alta dose, ela é analgésica, ela muitas vezes ela ajuda na bainha de mielina, naquela gordurinha que tem em volta do nervo, como se fosse a capa de um fio. Então, esse bainha de mielina, ele responde bem ao complexo B e muitas vezes os sintomas atenuam, né, com isso. E agora vamos mudar de assunto. Eu queria saber quais são os maiores problemas, os principais problemas com pacientes com síndrome de Down. Por que os bebês são tão molinhos? O Down, ele tem uma flacidez muscular, né? O tônus muscular é o grau de contração do músculo em repouso, né? Todos nós temos um tônus muscular. O tônus muscular do síndrome de Down, ele é mais flácido. Os ligamentos são mais laços, são mais frouxos. Então, ele pode ter, durante a vida, alguns problemas, como gênio valgo, ele pode ter alguns problemas de hipermobilidade. E na coluna cervical e na lombar são conhecidos, isso é uma coisa comum. O Down ele pode ter uma síndrome da coluna cervical, que chama síndrome de Grisel, que é uma flacidez quando tem uma infecção da via aérea superior, ou quando tem alguma infecção de via respiratória, há uma flacidez maior, ele pode ter alguns sintomas cervicais, parestesia nos braços, dor no pescoço, precisa tomar algum cuidado com isso. E na lombar eles têm um índice maior de estenose lombar, que é o canal medular mais estreito. Então na fase adulta eles podem ter sintomas de quando andar a perna formigar, cansar, doer, chama claudicação neurogênica. Esses são os principais problemas do Down. Quando grave precisa de cirurgia, né? Quando há problema no quadril maior, às vezes precisa de cirurgia. Os joelhos em valgo nem sempre precisam de cirurgia, mas quando o valgismo transcende um certo limite, a gente precisa fazer osteotomias, né? E na coluna cervical, quando há uma sintomatologia muito grande por flacidez, também precisa fazer artrodese, que não é o comum, não é o mais comum. Normalmente o tratamento é conservador. Que cuidados devem ser tomados com pacientes com síndrome de Down? A criança comum é você evitar Que a segurar cabeça é mais isso, molinha. e tal. Que nem a gente põe a mãozinha na cabeça do recém-nascido, também faz isso no Down, às vezes até um pouquinho mais, numa idade mais adiantada, mas nada em super especial. Tomar cuidado com como manipula uma criança normalmente, mais cuidado ainda com o pescoço. Exercícios ajudam? Eles podem fazer judô, por exemplo, quando com 15 anos de idade? Então ele pode, teoricamente, se ele não tiver sintoma nenhum, ele é livre para fazer qualquer coisa que qualquer outra criança faz, dentro da limitação dele física e psicológica. Eu particularmente, não recomendo a crianças com síndrome de Down, luta, por exemplo, atletismo, eles têm uma dificuldade, né, para fazer isso, e assim, nem é recomendável por causa dessa hiperlacidão. Você pode ter uma lesão cervical, uma lesão lombar, uma lesão de ombro, então a gente, dentro de uma possibilidade, evitar os exercícios violentos, que exigem muito da parte física. E para finalizar, nós vamos falar sobre autismo, pessoas com autismo. Por que a demora para sentar, engatinhar, levantar, enfim? O autismo tem diversos espectros, então não é todo autista que é igual. O mais importante é o diagnóstico ser feito o mais precoce possível para que essa criança possa ter uma assistência neuropsicomotor, ortopédica, né? Uma compreensão dos pais. Muitas vezes é difícil dos pais assimilarem isso. Tem uns que
têm uma grande dificuldade de aceitar. Então o mais importante é isso, é aceitar como uma condição que realmente é importante, mas que não é o fim do mundo, que é uma criança que vai precisar de uns cuidados um pouco mais especiais. E sob o ponto de vista médico, ortopédico, não precisa de grandes cuidados. Ela realmente às vezes é retarda o andar. Uma criança normal anda entre 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Passando disso já há um pequeno retardo neuropsicomotor. Tem que ter paciência, tem que ter estímulo. Estímulo não quer dizer pegar a criança e forçar, estímulo é estimular mesmo, é ajudar, né? Ser uma ajuda mais frequente. E respeitar o limite daquela criança paralelamente ao tratamento de inclusão dela na sociedade, de socialização da criança. É comum o uso de próteses em pessoas com autismo? O autista ele tem alguns problemas, às vezes, de dicção, né? Tem dificuldade de falar. A prótese, o índice de prótese ortopédica em autista não é maior do que na população em geral. Eles não têm lesão osteoarticular maior, não é esse o problema deles. Ok, nossos agradecimentos ao Dr. Joaquim Maluf, que é ortopedista, diretor da Clínica Cefor e especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Parabéns e muito mais sucesso ainda pelo seu belíssimo trabalho. Obrigadão, tchau, tchau.